Aqui na sombria e assustadora floresta da Renânia do Norte-Westfália foi onde as tribos germânicas supostamente infligiram uma grande derrota aos romanos mais de 2000 anos atrás. Aqui os alemães construíram um monumento em homenagem ao seu herói Armínio, o chefe da tribo dos queruscos, a estátua de Armínio. Tendo sido a maior estátua do mundo de sua era, ela foi construída no século XIX nas terras de uma família nobre pertencente aos condes, príncipes e senhores de Lippe. Hoje vou visitá-los em Detmold, no noroeste da Alemanha. A nobreza da Renânia do Norte-Westfália. A Casa Principesca de Lippe. A Igreja Regional de Lippe, o Museu Regional de Lippe, o Teatro Regional de Lippe e aqui, no centro da cidade, temos o castelo. Este é o castelo residencial de Detmold. Ele tem sido o lar da família principesca de Lippe por séculos. A localização dele no centro da cidade nos mostra o quão próximo essa família e o povo da antiga região de Lippe, atualmente o distrito de Lippe, têm sido no decorrer da história. São 800 anos de uma família e de um país. Veremos agora como o mais novo chefe desta propriedade, o príncipe Stefan, veio a Lippe. Ele é um advogado e é dono de seu próprio escritório. Finalmente nos encontramos. Bom dia! Que bom te conhecer. Eu trouxe um presente para você. Eu estou vendo. Além desta equipe de gravação, eu trouxe outra coisa. Posso te levar até o carro? Claro, claro. É um souvenir. É uma faia para sua floresta. Muito obrigado. Vamos plantá-la juntos. A floresta desempenha um papel importante na vida do príncipe Stefan de Lippe, mas falaremos disso mais tarde. Nós queremos descobrir sobre a relação da família com a região de Lippe e com Armínio, um símbolo local. Tudo fica mais claro ao entrar no Salão dos Ancestrais, pois muitos dos seus ancestrais possuem o nome Hermann, que é a versão alemã do nome Armínio. Seu pai se chama Armin, uma outra derivação deste nome. Existe alguma tradição na utilização desse nome? Benhar e Hermann são antigos nomes de saxões, e esse povo foi o sucessor das tribos locais na época do nascimento de Cristo. Existe sim uma tradição, pois nós podemos claramente traçar a conexão da nossa história com a história das tribos da Saxônia. Os nomes são mais ou menos derivados daí. Exceto seu pai. Esse nome claramente teve uma influência diferente. O nome Armin foi dado a ele em homenagem aos príncipes queruscos. E Stefan? Esse é o nome moderno. Acredito que meus pais não queriam escolher um nome rebuscado e simplesmente fizeram o oposto, escolhendo um nome popular da época. Dos anos 60. Exato. O príncipe Stefan nasceu em 1959 e foi o único filho da princesa Traute e do príncipe Armin. A família fez muitos registros de sua infância. Essa é uma tradição familiar. Nós também vamos conhecer seus pais. Traute, a princesa de Lippe, e Armin, o príncipe de Lippe, vivem em uma parte mais reservada do castelo de Detmold, que foi construído no século XVI. O que eu aprendi hoje foi que tudo aqui utiliza o sistema de 4 alas. No estilo arquitetônico chamado Renascença de Weser, temos um castelo que não é grande apenas quando visto do lado de fora. Como vocês conseguem se comunicar estando de lados opostos da residência?
Para isso temos os celulares. Mas com tantos empregados, isso se torna algo difícil, mas parece que não há muitos funcionários por aqui. Não há. Temos algumas moças que trabalham aqui somente pela manhã e que já foram embora hoje. É por isso que sou eu que vou servir seu chá, se você quiser mais. Sim, por favor. A família passa a maior parte do seu tempo cuidando do castelo. Eles não recebem subsídios, por isso manter este castelo demanda o esforço de todos aqui, até dos que já são aposentados. Se tivéssemos um zelador vivendo aqui, ele não teria muito o que fazer. A família, especialmente a princesa, vistoriam toda a residência. Ela procura por coisas quebradas, verifica as janelas, se elas estão abertas ou se alguém deixou alguma luz acesa. Ela observa tudo. Esse é um trabalho para a vida toda. Se nós não tivéssemos a família vivendo aqui, precisaríamos ter 1 ou 2 zeladores. A maior parte do castelo está aberta ao público já há alguns anos. Anualmente, cerca de 30 mil pessoas aproveitam essa oportunidade para conhecer o castelo de Detmold. A família adora estar próxima dos visitantes. As crianças devem adorar as atrações daqui e poder conhecer vocês. Sim, isso nos agrada. Quando alguma escola de Lippe vem nos visitar e as crianças estão lá fora, sempre tem alguém que nos reconhece, acena para nós e nós acenamos de volta. Falando das crianças de Detmold e também das de Lippe, elas sabem como se dirigir a vocês? Elas conhecem os costumes? Elas apenas me chamam de princesa. O que eu adoro nas crianças é que elas são bastante espontâneas. Eu adoro conversar com elas. A tradição diz que vocês não seriam portadores dos títulos alemães Prinz e Prinzessin, mas sim do título Fürst, que significa príncipe governante. Correto. Porém, a família já não tem o costume de adotar essa nomenclatura. Meu pai me nomeou como seu sucessor em seu testamento e pediu expressamente que eu usasse o título de First. No entanto, 6 meses depois, eu recebi uma notificação do Ministério do Interior dizendo que deveríamos utilizar Prince, pois o First é reservado apenas para príncipes que governam de fato. Esse não é apenas um título de nobreza, mas sim a profissão que a sua família exercia. Sim, mas apenas para os que governam, como o caso do meu pai. Ele chegou a governar ativamente como príncipe. O príncipe comandou o destino da região até a Revolução de 1918. Ainda hoje pode-se ver as influências do passado na forma como tudo é administrado. A propriedade da família já era aberta ao público 100 anos atrás. Nós mostramos 12 salões do castelo de Detmold, que são aqueles que meu avô abriu ao público no início do século XX. Isso foi algo muito raro para a época. Não dá para saber os motivos dele ter feito isso, porém deve ter sido em razão da pressão popular para conhecer o local. Não havia grandes multidões de turistas na época, porém, se houvessem visitantes, um empregado seria encarregado de guiar esses turistas pelos salões. Esses salões têm uma aparência idêntica à que tinham 100 anos atrás. Havia um guichê naquela época? Não sei como era antes. Acho que eles pagavam diretamente ao empregado. Seu avô foi Leopold IV. Eu fiquei surpreso ao saber que ele foi o único príncipe governante da Renânia do Norte-Westfália. Sim, ele foi o único príncipe governante da região. O principado era quase uma província da Prússia. Se você olhar para um mapa antigo da região, você verá a Prússia, que era como um enorme oceano, e um pequeno ponto no centro dela, como se fosse uma ilha. Essa ilha é a região de Lippe, que permaneceu independente até 1947. Em 1947, Lippe abriu mão de sua independência por pressão das forças de ocupação inglesas. Porém, eles puderam escolher fazer parte da Baixa Saxônia ou da Renânia do Norte-Westfália.
Lippe escolheu a Renânia do Norte-Westfália e a Rosa de Lippe passou a fazer parte do brasão do estado. Seu nome, no entanto, ficou de fora do nome do estado. Qual era o papel do seu avô como príncipe governante subordinado ao Kaiser? Era uma função parecida com a de um primeiro-ministro atual. Dependendo do tamanho do território que o príncipe governava, o valor do seu voto era maior ou menor. Assim como no parlamento atual, o legislativo precisava ser ouvido. Meu avô morreu em 1949. Eu não o conheci em vida. Eu o conheço apenas por suas histórias. No centro, nós temos sua primeira esposa, que morreu em 1919, logo após a Revolução, que foi um período bem turbulento. Dizem que ela morreu de gripe espanhola ou tuberculose. Muitas pessoas morriam dessas doenças naquela época. E sua segunda esposa, minha avó Ana, que morreu em 1980, eu a conheci pessoalmente e tenho muitas recordações dela. Foi ela quem me contou a história do meu avô. Um registro de avó e neto feito pela família na década de 60. O príncipe de Lippe possuiu outros tesouros bem mais antigos do que essas relíquias em forma de filme. Meu avô era fotógrafo. Ele ganhou prêmios por suas fotografias e suas filmagens. Isso pode soar como algo banal hoje. Porém, nas duas primeiras décadas do século XX, quando a fotografia ainda era algo recente, as obras dele já possuíam um estilo extraordinário. É por essa razão que o próprio príncipe Leopold documentou sua coroação em 1905. E ele também se divertia com suas filmagens. Ele também idealizou e dirigiu algumas pequenas esquetes de comédia com sua família. Esse hobby era sua maior paixão. E ele ainda atuava como protagonista. A família inteira se juntou a ele. Em sua intimidade, eles parecem uma família comum. Estes são os filhos do primeiro casamento. E este é o filho do segundo casamento, o príncipe Armin ao lado de seus irmãos. Como você descobriu os filmes do seu pai? Tínhamos o costume de assisti-los quando eu era criança. Era feito da mesma forma que nos dias atuais. Era preciso colocar os rolos em um projetor manual. E girar a manivela. Eu não deveria contar, mas em um desses filmes tem o príncipe Armin em um cavalo de madeira. Ele era minúsculo, treinando desde cedo para ser um príncipe. A vida em família era muito harmoniosa. Meu pai, às vezes, lia livros para nós. Ele era uma pessoa muito bem-humorada, apesar de que esse humor raramente era visto em eventos oficiais. O que você sabe sobre seu avô? Ele enfrentou a Revolução, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tudo. Quais foram as marcas que seu avô deixou? O que você sabe sobre seu avô? Eu costumo encontrá-las nas construções. As construções contam muitas coisas. Ele, por exemplo, reconstruiu entre 1914 e 1918 o teatro que havia sido incendiado em 1912. Reconstruir o teatro durante uma guerra foi uma conquista muito notável. Ele também reconstruiu a Igreja de Cristo, que ainda está de pé hoje. Ele também disponibilizou um terreno e financiou a construção de uma sinagoga. É dito que ele chorou quando essa sinagoga foi incendiada. Ele construiu muitas coisas. É possível sentir a influência dele na cidade que temos hoje. O príncipe de Lippe não moldou apenas a cidade de Detmold, mas sim toda esta região.
Após sua abdicação em 1919, além dos monumentos arquitetônicos e ativos culturais, eles também cederam uma enorme floresta ao estado de Lippe. Somente um quarto da floresta ainda pertence à família. Mas a floresta se tornou uma dor de cabeça, pois ela está localizada no centro da floresta do Teuburgo e a Renânia do Norte-Westfália, que é transformada num parque nacional. Em um parque nacional, a natureza se desenvolve sem nenhum tipo de direcionamento. A família principesca não quer que o restante de sua floresta tenha esse destino. Nós estamos convictos de que podemos cuidar adequadamente tanto da manutenção do castelo quanto da floresta. Essa questão deveria ser reconsiderada. A floresta pertenceu à nossa família por mais de 1000 anos. Esta floresta é bem estruturada e possui diversidade em sua fauna e flora. Os administradores do Parque Nacional querem criar um imã de turistas com espaço totalmente silvestre. A família principesca argumenta dizendo que a floresta já está sendo preservada. Aqui, por exemplo, você pode ver o que chamamos de floresta natural. Nós temos faias antigas com uma boa densidade e o crescimento natural. Para nós, isso é uma floresta em ótimo estado de manutenção. Essa floresta não é assim naturalmente. Nós aqui estamos fazendo sua manutenção. E se a floresta virasse um parque nacional, você perderia o seu sustento. Correto. Nós seríamos prejudicados financeiramente, pois a manutenção do castelo é feita com a renda advinda da floresta. Além disso, se perdermos a floresta, nós também perdemos o propósito da nossa vida, algo que é igualmente importante. Como sua esposa tem te ajudado quando o assunto é o Parque Nacional? Em primeiro lugar, ela é uma fonte de apoio moral. Ela é minha companheira de conversa e debate. Eu discuto com ela tudo o que está acontecendo e o que estamos fazendo para saber se tudo faz sentido, se é algo bom ou ruim, ou se devemos fazer algo diferente. Vários membros da nobreza estavam entre os convidados de seu casamento em 1994, incluindo sua tia Juliana, a antiga rainha dos Países Baixos. A noiva era a Condessa Maria de Soms-Laubach, natural de Hesse. Atualmente, a família vive na mansão Schanze, que fica na propriedade da família. Ao falar sobre a criação do Parque Nacional, ela se opõe de maneira firme. Para nós, essa é uma questão existencial. Como você disse, nós tiramos nosso sustento da floresta. É ela que mantém o castelo em pé. Não é possível preservar um castelo tão grande quanto este sem um contrapeso. Muitas pessoas dizem que nós podemos seguir em frente sem a floresta e que nós deveríamos abrir mão dela para proteger a natureza. Nós podemos até encontrar uma forma de viver sem a floresta, mas ela faz parte da nossa existência e nós precisamos dela. Alguns meses atrás, houve um protesto aqui em Detmold, onde pessoas foram às ruas. Nesta ocasião, algumas milhares de pessoas estavam protestando contra a criação do Parque Nacional. Você estava à frente desse protesto, não estava? Eu não estava tão na frente assim, eu apenas me juntei aos protestantes que compartilhavam do mesmo ideal que eu. Foi impressionante ver a multidão que estava disposta a ir às ruas por essa posição. Isso aconteceu porque a família principesca não seria a única afetada. Lippe e o leste Westfália são polos da indústria de processamento de madeira. Os fazendeiros, serralheiros e até a Associação de Contribuintes argumentam que o Parque Nacional prejudicaria os trabalhadores. Mas há também aqueles que apoiam da criação de um parque para preservar a fauna e a flora. Essa é uma grande oportunidade para a nossa região. Seria uma idiotice enorme perder essa oportunidade. Nós faremos de tudo para garantir que esse parque seja criado. É uma ótima ideia e todos nós seremos beneficiados por ela. Em janeiro de 2012, a disputa se acirrou. Detmold presenciou um dos maiores protestos de sua história. Eu fiz um cartaz para o protesto. As crianças também fizeram seus próprios cartazes. Nós marchamos por toda a cidade com eles. O que estava escrito no seu cartaz? Era um desenho. E o das crianças? Elas escreveram coisas simples como o Parque Nacional é idiota.
A região acabou se dividindo. O príncipe de Lippe se recusou a abrir mão da floresta e de seus direitos. A Associação Regional de Westfália e Lippe, a maior associação de proprietários da floresta de Teuburgo, não conseguiu chegar a um acordo com o estado da Renânia do Norte e Westfália por razões legais e econômicas. Os municípios começaram a se retirar. Um árbitro foi convocado, mas foi tudo em vão. Em dezembro de 2012, o plano de fazer um parque nacional nesta floresta caiu por terra. Mas a floresta não é apenas uma causa de disputas, ela é também uma joia arquitetônica. No alto de uma colina na floresta de Teuburgo, nós temos o Castelo de Falken, lugar que o príncipe Stefan guarda no coração com muito carinho. O Castelo de Falken era nosso castelo principal. Ele foi construído por Bernhard II em 1195. Ele pode ser considerado a pedra central da soberania de Lippe e, consequentemente, a pedra central e lugar de origem da nossa família. Ele é o berço da sua família. Exatamente. Esse castelo é uma obra de arte dentre as fortalezas. Ele nunca foi conquistado. Eventualmente, ele foi considerado antiquado e foi abandonado. Hoje ele se encontra em ruínas e é nosso trabalho e também minha inspiração o tornar popular novamente e divulgar sua história. Um dia ele será como Machu Picchu no Peru, onde você pode andar por uma antiga cidade inca. Aqui será possível andar por um castelo antigo. Assim espero. Os trabalhos no Castelo de Falken já duram 8 anos. Com o financiamento do governo federal e da Associação Regional de Westfália e Lippe, e com o apoio de arqueólogos, escavadores, técnicos, restauradores e do proprietário, o trabalho de restauração deste castelo medieval está seguindo adiante. Durante esse processo foram feitas descobertas incríveis. Primeiro temos uma acheiropoieta, contendo o rosto de Cristo. É um amuleto de um peregrino. Você já ouviu falar do sudário de Turim? É uma relíquia que apareceu em Roma em meados do século XIV e ficou sendo exibida por lá. Muitos nobres peregrinaram até Roma para ver o sudário. Ao completarem a peregrinação, eles recebiam das mãos do Papa esse broche com o rosto de Cristo, para mostrar que eles estiveram lá. Para mim, esse é um dos achados mais fascinantes. É algo raro. É inacreditável. Esse aqui é um fragmento de uma peça de xadrez adornada com ouro. Aqui está a coroa, e essa é a coroa que a peça usava. Esse é um pingente, podemos ver claramente o contorno das 5 pétalas de rosa de Lippe. Isso é um anzol de lobo restaurada. O que é um anzol de lobo? É um anzol feito para pegar lobos. Imagine esse anzol com um pedaço de carne na ponta. Eles eram pendurados nas árvores ou colocados no chão, presos a uma corrente. O lobo se aproximava, farejava a carne e, quando a comia, ele ficava preso, como se fosse um peixe. Deve ser uma morte horrível. Sim, hoje isso atentaria contra as leis de proteção aos animais. A pesca de lobos. Correto. Nós sabemos dessa prática de fontes literárias que falam sobre a caça, mas esse foi o primeiro anzol de lobo que encontramos. Ele foi encontrado no castelo em 2009, em um porão que nós desenterramos. Havia 24 anzóis no chão do porão. Aqui era onde ficava o trono. Você havia dito que aqui ficava uma espécie de calabouço ou um armazém. Esse local era ambos. E os suprimentos não eram roubados? Não, pois eles eram protegidos com uma tranca. Podemos ver na pedra os 2 buracos por onde ela passava e um espaço para um cadeado. Tudo ficava bem trancado.
Aqui havia uma porta extremamente pesada, que era trancada do lado de fora. Quem estivesse aqui não tinha chance nenhuma de escapar. Ao mesmo tempo que ninguém conseguia entrar, mesmo que tentasse com todas as suas forças. Este castelo repeliu 2 cercos durante o século XV. As paredes precisavam ser tão grossas assim? Sim. Havia terremotos na região? Não, era em razão dos disparos das catapultas. Elas conseguiam atingir uma área com enorme precisão. Se as paredes fossem finas, elas seriam derrubadas. Quem eram os inimigos dos governantes de Lippe nessa época? Eles lutavam contra o Duque de Braunschweig-Lüneburg. O ancestral de Ernst August de Hanover. Exato. A família se mudou para Detmold no século XVI, passando a morar em um castelo residencial maior e mais aconchegante. Como você aprendeu a história da sua família? Eu aprendi gradualmente e de maneira lúdica. Eu costumava até complementar a minha renda trabalhando como guia do castelo. Eu posso dizer que conheço ao menos o básico da história. Então, vamos começar. Tudo começou com ele, Bernhard VII, apelidado de O Belicoso. Este é Simon Heinrich. Ele viveu durante a época do Grande Eleitor. Eles tinham a mesma aparência. Quando o czar Pedro o Grande esteve aqui, eles foram juntos em uma caçada. Durante essa atividade, o czar disse a Friedrich Adolf: "Você é grande demais para essa terra." Algumas pessoas pensam que Lippe esteve sempre à beira da falência, assim como a Grécia. A verdade é que Simon August, além de ter fundado o banco mais antigo da Alemanha, também fundou uma das mais antigas corretoras de seguro contra incêndio do mundo. Essa companhia ainda está em atividade. Vamos falar agora da nossa mais famosa governante, a Princesa Pauline. Ela foi pessoalmente a Paris e impressionou tanto Napoleão que ele permitiu que Lippe continuasse independente. A princesa Pauline foi notória por se destacar pelas suas habilidades como estadista. Ela foi um grande ícone da emancipação feminina. Algo que acontece até os dias de hoje é que, quando ambos os pais trabalham, os filhos não têm com quem ficar. A princesa Pauline percebeu isso e fundou a primeira creche de Delmonte, uma instituição para cuidar de crianças que também foi a primeira creche em toda a Alemanha. Seus ancestrais são lindos. Esse é o meu bisavô. O pai de Leopold. Ele também é bonito. Este é um gramofone antigo. Ele era extremamente moderno quando foi construído, pois os outros modelos costumavam ter cornetas enormes. Este aqui tem um design moderno com uma corneta para baixo. É uma peça incrível feita em Berlim antes da Primeira Guerra Mundial. Quando você quiser ouvir música, basta apenas rodar a manivela e o mecanismo começa a girar. Os ecos da história ainda podem ser ouvidos aqui no castelo de Detmold. Mas a vida em um castelo também tem desvantagens. Tem aranhas ou alguma outra criatura no meio daquelas frestas ou nos tubos do órgão? Sim, há vários problemas do tipo. Nós temos um enorme problema envolvendo morcegos. Por quê? São alguma espécie protegida? Eles disparam os alarmes quando passam voando, Em que lugar? aqui pelas salas. Nesta sala. Não sei dizer. Mas elas estão vivendo aqui. Sim, De onde elas saem? eles vivem escondidos em algum canto. Alguns deles são enormes. Eu já vi um deste tamanho. Do lado de dentro ou de fora? De dentro,
Algumas pessoas costumam gostar disso porque elas organizam passeios de caça a fantasmas com amigos da escola e os morcegos assustam as pessoas quando passam voando por cima de todos. E o cabelo? Eu sempre ouvi dizer que eles podem ficar presos no cabelo. As pessoas costumam abaixar quando elas passam. Eles são enormes, são do tamanho de pombos. E as pessoas gostam disso. Os meninos gostam. O príncipe disse que há algo interessante no porão que ele quer me mostrar. Espero que não esteja vivo. Posso assoprar? Eu estou com medo. Parece ser uma garrafa muito valiosa. 1748 Huntsheim. É um vinho branco? Sim, é um Riesling. Você já abriu alguma dessas garrafas? Sim, nós já abrimos uma. Ainda tem álcool nelas? Sim, o álcool ainda está presente. Eu diria que ele tem um gosto de sherry antigo. Quando você abre, você sente um aroma pungente de 1748, mas ele se dispersa rapidamente. Ele tem um aroma predominantemente floral e o sabor dele é o de um vinho do Porto velho. Essa é a descrição mais precisa que eu posso te dar. O velho Fritz deve ter bebido essa mesma safra. Isso é o que esse vinho tem de mais especial. Você quer levar um vinho para casa de lembrança? Eu gostaria, mas não me atrevo a pedir. Que maravilha, safra de 2005. Um vinho moderno. Eu fiquei com medo depois que você falou dos morcegos. Parece que não é um esqueleto. Veja, são jornais. Nós guardamos jornais antigos aqui. Eu não sou tão corajosa quanto você para colocar a mão aí. Você está com medo dos morcegos? Que incrível. Essa é a Rosa de Lippe. Aqui diz, o mais antigo e difundido jornal nos Estados Livres e em seus distritos vizinhos. Eu também estou vendo esse pela primeira vez. É de 19 de outubro de 1919, Jornal Regional de Lippe. É da época em que seu avô abdicou. Eles devem ter sido usados para embrulhar os vinhos. Provavelmente. Aqui está falando sobre um acordo do governo. É sobre a indenização que seu avô recebeu. Esses parecem ser registros que seu avô guardou aqui das revoltas que ocorreram após a abdicação dele. Talvez ele usou o vinho que tinha aqui para afogar as mágoas. Eu tenho os diários dele do período que sucedeu à abdicação. Em um deles, há o registro do dia 6 de dezembro. Esse foi o dia em que o batalhão de Lippe fez o deslocamento do quartel para cá. O novo governo, o governo revolucionário, queria uma reunião com ele urgentemente. O comandante do batalhão ficou sabendo disso. Foi de trem com seus soldados até as proximidades de Delmonte, desceu do trem e marchou com eles até a Praça do Castelo. Ele ficou emocionado ao ver o pátio do castelo repleto de homens. Todos que estavam lá o saudaram. Após esse evento, meu pai escreveu que aquele foi um dos momentos mais difíceis de sua vida, pois ele não podia responder à saudação. Os tempos mudaram. O príncipe Leopold nunca abandonou seu hobby, as filmagens. Juntando as riquezas que lhe restaram com a indenização que ele havia recebido para comprar a mansão Chance e para garantir uma vida tranquila para sua família. Porém, os dois filhos que ele teve em seu primeiro casamento o deixaram muito triste ao se juntarem ao Partido Nacional Socialista. Como
seu pai lidou com o enorme atrito gerado por esses filhos? Tínhamos de um lado seus irmãos, que eram membros do partido nazista e eram leais ao regime, e do outro lado tínhamos você, que se opunha a isso. Ele ficou feliz por eu não ter seguido o caminho deles. Meu pai e meus irmãos tiveram discussões horríveis sobre o assunto. Eu não me lembro exatamente sobre o que era, mas eu me lembro que minha mãe falou: se o Ernst vier, tranque todas as portas, se referindo ao líder da SA Ernst Holm. Não demorou muito para que a Alemanha nazista invadisse a Polônia e a Segunda Guerra Mundial tivesse início. Aquilo foi um desastre. Eu vi aquilo como uma catástrofe, seguindo a mesma linha de pensamento da minha mãe. Muitos dos meus pares se alistaram como aspirantes a oficiais, algo que estava fora de cogitação para mim. Eu não queria ser oficial de Hitler. Porém, o príncipe Armin não conseguiu se esquivar do serviço militar. Ele se alistou à Força Aérea como um soldado comum. Após a guerra, o príncipe Leopold quis fazer mudanças no castelo, na sua fortuna e na sua floresta. Ele queria mudar a forma como as coisas eram administradas. O posicionamento político dos seus irmãos fez seu pai alterar o testamento. Sim, ele enviou um recado a eles falando sobre a alteração do testamento e os motivos de ele ter feito isso. Contrariando a tradição, o príncipe Leopold nomeou seu filho mais jovem, o príncipe Armin, como herdeiro. Em 1949, o príncipe Leopold faleceu. Quando seu pai morreu, você estava na casa dos 20. Você era jovem e passou a ser o responsável pela família e suas posses de uma hora para outra. Como foi essa experiência para você? Foi um imenso choque. Você estava preparado para aquilo? Não, meu pai nunca falou comigo sobre aquilo. Eu pretendia terminar meus estudos primeiro. Ele estudava biologia. Na faculdade, ele conheceu uma pessoa, Traut Becker. O fato dela ser da classe média não foi um problema para o príncipe Armin de Lippe. Nós dois temos um PhD em plantas e fisiologia. Foi assim que nossa história começou. E aqui estamos nós. 60 anos depois, eles estão vivendo felizes em Detmold, nas terras de Armínia, no interior do país. Nós temos aqui algo extraordinário. Tratando-se da família real, não se vê nenhum antagonismo contra eles. Ao contrário, eles são uma parte essencial dessa região. Eles estão conectados à nossa história. A família principesca possui uma enorme aprovação popular. Além de ser muito compromissada com o seu dever, a família principesca também ama teatro. Eles são apoiadores do teatro e também são membros da Associação Teatral. O comprometimento deles com essa arte pode ser visto e sentido neste teatro regional. O príncipe Armin disse que, se por acaso houver uma crise financeira, ele estará por perto para proteger o teatro regional. Isso mostra como essa relação é íntima e emocional. É assim que deve ser. A família principesca e Lippe possui uma relação que não é apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro. O príncipe Stefan tem filhos e o mais velho deles, o jovem príncipe Bernhard, de 17 anos, é um rapaz admirável. O futuro deles está garantido.
Tudo dará certo se as coisas continuarem sendo como tem sido nos últimos 50 anos. O casal principesco tem 5 filhos. Essa é a 28ª geração dos governantes de Lippe. Eu espero que meus filhos criem uma paixão natural por essa posição. Eles estão cientes de quem são, mas nós não falamos sobre esse assunto com frequência. Eu quero que meus filhos, principalmente o mais velho, não planejem suas carreiras e suas vidas com base nisso, mas sim que vivam tendo em vista suas crenças e as coisas que amam. Próximo à Mansão Chance, temos o Museu ao Ar Livre da Associação Regional de Westfália e Lippe, um local que recebe muitas excursões. Esta é Margaret First, a cocheira. Bom dia, Margaret, eu sou Júlia. O maior museu a céu aberto da Alemanha oferece uma variedade de atrações durante o ano todo. Ele tem mais de 90 hectares e abriga mais de 100 prédios históricos, jardins e parques. Aqui há animais como gansos, porcos e até burros. Vocês costumam trazer seus filhos aqui? Sim, por coincidência, nossa filha está aqui hoje com a escola, mas nós também fazemos passeios em família aqui. Sua filha está entre aquelas crianças? Talvez. Desde 2001, o museu está empenhado na preservação dos Senners, uma raça de cavalos, a raça mais antiga da Alemanha. Esse projeto é uma das maiores paixões do príncipe Stefan. Eles são animais de trabalho. No passado eles eram selvagens, porém eles foram sendo domesticados aos poucos. Durante o século XIX, eles eram muito requisitados como cavalos de guerra. Houve um príncipe de Lippe que adorava cavalos. O filho da princesa Pauline era um grande amante dos cavalos. Ele tinha um Aras, Bad Member, onde ele criava esses cavalos durante o século XIX. A expressão alemã Rosker, cura de cavalo, vem dos Senner, que eram tratados como remédios da providência duvidosa para veterinários de Bad Member após as corridas. Você sabe identificar o relinchar de um Senner? Os profissionais sabem. A doutora Casta é especialista neles. Essa raça de cavalos foi documentada pela primeira vez no século XII. Isso significa que ela é tão antiga quanto sua família. Ela é ainda mais antiga. Ela é a raça de cavalos mais antiga da Alemanha. Nós temos orgulho de poder dizer isso. O que define a qualidade de um Senner? É o seu pedigree, sua genealogia e sua genética. A Associação dos Criadores de Senner é a responsável por garantir que apenas os garanhões da mais alta qualidade sejam usados para a procriação. É como na nobreza. Eles precisam preservar a linhagem. Acho que essa não seria a melhor comparação. O Museu ao Ar Livre foi agraciado com 9 potrinhos nos últimos anos e o príncipe Stefan foi quem escolheu o nome deles. A Casa Principesca de Lippe é uma dinastia nobre que continua moldando a Renânia do Norte-Westfália até os dias atuais.